Essa é uma atividade de encerramento do nosso grupo do Entrelaço, que agora, como eu estava falando com a Carla agora há pouco, vem funcionando de modo virtual e, né, nos permite aceitar pessoas de outros estados, de outras cidades, e até é o que permite a presença da Carla aqui, né? O grupo funciona desde 2014, onde a gente vem estudando temas diversos. O grupo não é um grupo ligado à escola de psicanálise, né? Mas todos os participantes têm uma certa ligação com a escola, então a escola, de um certo modo, está aqui presente nos nossos convidados, nas escolhas dos nossos textos. No último ano, a gente se dedicou ao tema da toxicomania, e o nosso percurso foi guiado pelo livro do Jesus, né? A Droga do Toxicômaco, do Jesus Santiago. E como encerramento, a gente achou interessante ter um convidado, né? E prontamente a Carla aceitou para estar aqui conosco numa quarta-feira à tarde, no horário de funcionamento do grupo mesmo. A gente sabe que não é um horário fácil, então, obrigado, Carla. A Carla, ela é membro, né, da escola, da IBP, da Seção Bahia. Ela é doutora recentemente agora em psicologia, coordenadora do Núcleo de Investigação em Toxicomania de Alcoolismo, o TIA, da Bahia, e recentemente publicou o livro Objeto, Gozo e Corpo nas Toxicomanias e Adições, que é um resultado do seu trabalho de doutorado, né, Carla? E Sim. ela fez uma apresentação para a gente, né? Ela vai seguir a apresentação, e assim que ela terminar, a gente abre para perguntas e comentários. Então, a palavra está com você, Carla. Mais uma vez, em nome do grupo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, Wallace, a você e a André pelo convite. É um prazer estar aqui. É um tema que eu sempre gosto muito de falar, me anima, me alegra muito falar sobre esse tema, Uhum, porque eu tenho a experiência clínica no CETAD, que é uhum, o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, que funciona aqui em Salvador, e uhum, que tem uma experiência longa aí no tratamento com pacientes que recorrem ao uso de drogas para tratar do sofrimento. Então, o uhum, CETAD, ele é pioneiro em projetos que depois, o consultório de rua, que virou consultório na rua, ponto de cidadania, então projetos que estão ligados aí a essa relação com redução de danos. Desde o início, o CETAD, ele incluiu psicanalistas para contribuir no atendimento aos pacientes e familiares, então isso foi muito interessante, porque a psicanálise também, houve essa abertura para a psicanálise aqui na Bahia, a gente sabe o quanto é difícil atualmente, então, e o CETAD se baseou numa experiência da França, de Marmottan, que era um centro de tratamento, e na experiência de Olivenstein. Então, o uhum, CETAD tem um histórico muito rico de clínico, teórico também de produção, tem muitos colegas também da EBP que já passaram por lá, que escreveram textos, e o meu livro foi publicado na coleção do CETAD, porque o uhum, CETAD é vinculado à UFBA, e a editora da UFBA, que é EDUFBA, publicou meu livro nessa uhum, coleção Drogas, Clínica e Cultura. Então, o título, eu tive a oportunidade de conversar com o André sobre o título, e ele me disse que vocês, é um tema que vocês vinham pesquisando, inclusive encaminhou um texto, que achei bem interessante para pensar as novas formas de amarração na atualidade. Então, essa passagem, que eu vou tocar um pouco aqui na apresentação, que tem a ver com o que vocês vinham pesquisando entre a clínica da estrutura para a clínica dos nós, que está muito mais, da estrutura ao aparelho de gozo, que está muito mais ligada ao aparelho de gozo e as formas de amarração em cada caso, que é o que Lacan traz na perspectiva do último ensino. Então, eu vou tentar conversar um pouco com isso que vocês já vêm trabalhando. Então, a experiência dos adictos e a clínica na atualidade. A experiência me parece que é interessante porque é algo que toca o corpo. Então, quando eu pensei também em trazer para vocês o que eu pude pesquisar, investigar na Universidade Federal do Rio de Janeiro em relação ao corpo nesses casos. Eu acho que é importante também a gente poder avançar nessa perspectiva. Então,
para pensar inicialmente na clínica, na atualidade, vocês certamente já devem ter visto sobre o discurso capitalista, mas eu trouxe aqui para a gente poder retomar e fazer essa discussão, né, de pensar o discurso capitalista como uma forma de discurso prevalente na atualidade. Então, vocês podem observar aí no matema que Lacan propõe, eu vou colocar mais para frente o discurso do mestre, então há uma inversão no lado esquerdo do matema do discurso, o sujeito e o S1, há uma inversão aí, é uma mutação do discurso do mestre, e é um discurso prevalente na atualidade, que não faz laço social, é totalmente excluído. Enquanto as outras modalidades de discurso promovem um laço social, e o que permite fazer laço é o amor, como Lacan trabalha no Seminário 17, no discurso capitalista não há laço social. Então, isso, como efeito, promove o apagamento do sujeito. O que está no comando é o objeto, se vocês repararem, aqui do lado direito, a seta que vai de A a S, né? Então, é o objeto, esse é o matema, né? Do objeto que comanda a cena, e o sujeito fica colado, soldado ao gozo, soldado com o objeto, que não é o objeto A, na perspectiva de causa de desejo, mas o objeto mais de gozar, o objeto A como mais de gozar, que é essa outra vertente, ligado ao que é produzido no mercado. Então, é um objeto que é, digamos assim, como uma prótese que vem aí do mundo, que o sujeito se cola, e com isso não há a divisão subjetiva. E Lacan, sobre essa inversão entre o S1, que é o significante mestre, e o sujeito, como se apresenta no discurso do mestre, ele diz que isso se consome tão bem que isso se consome. Né? Eu acho interessante essa frase, porque o isso é o sa, né? Que é o isso como Freud trabalha, dentro da tópica freudiana, que se trata aí do inconsciente real em jogo. Né? Isso está no comando da cena, voraz assume o comando, que tem a ver com a pulsão de morte também. Então, a toxicomania podemos pensar como paradigma da prevalência do corpo que se goza na atualidade. Então, quando vamos para o discurso capitalista, a toxicomania é esse paradigma da relação do sujeito com o objeto na atualidade, porque aparentemente promove essa colagem que traria um êxito, né? Seria o consumidor ideal, digamos assim. Mas esse êxito, ele fracassa, porque em algum momento essa tentativa de tamponar a não existência da relação sexual, o furo, a falta, isso fracassa. Não tem como se recorrer a todo momento à droga para poder tamponar isso, em algum momento isso vai falhar. Então, o discurso capitalista, apesar de sua promessa dessa colagem com o objeto ser uma promessa que aparentemente é exitosa, em algum momento ela vai fracassar. Tá? Isso está para todos, né? Não está só na toxicomania, mas é importante colocar que, assim, na atualidade é um discurso prevalente e há essa tendência a essa colagem com o objeto. Isso está muito prevalente no que nós podemos chamar hoje de novos sintomas, né? As toxicomanias, adições, obesidade, anorexias, compulsões, têm relação com o objeto do discurso capitalista. Então, até aqui está dando para acompanhar, gente? Ou está muito rápido? Tá ótimo, Carla. Sim, então eu estou trazendo conceitos que, se vocês
tiverem dúvidas ou quiserem perguntar, possivelmente vocês viram sobre discurso capitalista, não, Wallace? Sim, os que participam do grupo já há algum tempo, sim, né? Como a gente tem Sim. bastante convidado, não posso falar por todos, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, né? Ah, pode sim. Então tá bom. Então, só para vocês verem aqui nesse slide, para fazer a diferença com o discurso capitalista, o discurso capitalista é a mutação do discurso do mestre. Vocês vão ver que o discurso do mestre, na parte inferior, ele é marcado por essa barra que aponta para a impossibilidade. Tem um impossível em jogo. E no discurso capitalista, a gente voltando, lembrem, peraí que eu tenho que subir aqui. Lembrem que não existe essa impossibilidade, né? Se forma como um circuito de um 8 interior que aponta para o infinito, diferentemente do discurso do mestre, onde há essa barra embaixo. Então, só voltando para poder lembrar dos discursos, aqui eu vou passar mais rapidamente, porque eu só vou falar do capitalista e do mestre, mas para vocês lembrarem do momento em que Lacan trabalha essa noção do discurso, no seminário 17, já trazendo aí uma relação entre significante e gozo. Então, o discurso é um modo de estruturação do laço social que é fundado a partir da linguagem. Então, a linguagem tem relação aí com a fala, né, e com o gozo. E Lacan propõe 4 termos que aparecem nos 4 discursos. A princípio, ele coloca 4, né, o da histérica, do analista, da universidade e do mestre. Esse quinto discurso, o capitalista, ele só vai apresentar depois. Então, existem 4 termos, que é o objeto A, o sujeito, o S1, que é o significante mestre, e o S2, que é o saber. Esses termos, eles se alternam com o quarto de giro, distribuído nesses 4 lugares, da esquerda e da direita, né? O agente, o outro, a produção e a verdade. Então, nos discursos, como eu falei, existe essa relação com o gozo e com a posição subjetiva. Então, em cada discurso, o discurso revela a posição subjetiva, e no análise, por exemplo, se chega montado no discurso do mestre, que é o discurso do inconsciente, e há a possibilidade dessa passagem para a estericização do discurso, que já é a posição no discurso da histérica, quando o sujeito se faz uma pergunta sobre o mal-estar que ele se queixa. Então, tem uma mudança de posição, há essa passagem, e eu não vou entrar muito nisso, mas é só para vocês entenderem que com essa mudança de posição, numa análise, por exemplo, passa pela transferência e pela entrada do amor de transferência, e está em jogo também aí, como eu falei antes, essa relação com o corpo, né? A mudança de posição subjetiva também implica em uma mudança na relação com o gozo e com o corpo também, que é verificada desde Freud. Então, Freud, ele já se deixava ensinar pelas pacientes histéricas ao abordar a relação entre sintoma e a história de vida do sujeito. Então, no discurso, é possível também, além da posição subjetiva, poder aprender qual a posição de gozo que está aí. Né? Isso Freud já traz para a gente desde cedo. Se vocês forem lá para estudo sobre histeria, ele é muito interessante, porque ele se pergunta sobre isso, né? Essa relação entre, ele descobre isso através da clínica, que aquele sintoma que as pacientes apresentam tem uma relação com a sua história de vida. Porque até então, os sintomas, na época de Freud, eram descritos de maneira minuciosa e relatados, sem fazer essa relação, né, tão direta como Freud propõe, e com a entrada do inconsciente depois que ele vai trazer. Então, aí estão os fundamentos da relação entre corpo e significante. E o sintoma é uma noção muito importante para nós, para poder pensar essa relação, porque
os significantes que afetam o sujeito, eles produzem efeitos no corpo e produzem sintomas também. Então, o discurso do mestre, só para vocês, para a gente poder pensar, né, aqui, traz, né, no lado esquerdo, o S1 sobre o sujeito, que é como o sujeito chega no análise, ele chega identificado a esse S1. No lado esquerdo, nós temos uma tema da identificação. Então, o sujeito, ele chega regido por esses significantes mestres, e a análise vai permitir que haja uma certa dialetização que vai desconstruir essas identificações no percurso da análise mais na frente. Então, só para disso aqui que acho que é importante, já que a gente está falando da relação entre significante e gozo, né? Então, eu trago aqui essa citação de Millet. Ele diz que aquilo que fisga é o sujeito, é aquilo que é dito, aquilo que se diz na família, esse pequeno pedaço de particularidade. É por aí que o S1 joga a sua função eminente no inconsciente, sob a forma dessas palavras que vos marcam. Isso, achei brilhante essa citação, essa frase aqui de Millet, porque traz isso, né, que o sujeito que, como vocês certamente já devem ter discutido, que já chega ao mundo mesmo antes de nascer, né, já aparece aí na fala do outro, no desejo do outro, e isso já começa, ele já começa a ter essa existência significante antes de nascer. Isso é muito interessante. Então, no discurso capitalista, como eu falei, existe essa mutação do lado esquerdo, a inversão do discurso do mestre, do Batema, o amor fica fora cluído, porque a falta não está em jogo, porque para que haja o amor pressupõe a falta. O que ocorre é uma mutação e não um giro articulado entre os quatro termos. O objeto A mais de gozar fica no comando, e é o que Lacan trabalha como ascensão ausente social. Ele trabalha em radiofonia. É a vertente do objeto que aponta a obtenção da satisfação imediata. É esse objeto A que não é o objeto A enquanto causa de desejo. Né? Millet trabalha o objeto como amboceptor entre desejo e gozo. O sujeito é colocado no lugar de consumidor, ocorrendo um apagamento da subjetividade, e isso aqui a parte de esse último ponto eu já falei. E aí eu vou trazer para vocês um pouco a respeito, já que estamos falando da atualidade, do mal-estar na civilização atual, né, que é esse objeto que comanda a cena, que prevalece em detrimento dos ideais. Então, diferentemente da época freudiana, regulada aí pelo pai, né, pela função paterna, enfim, tem toda uma forma, a moral sexual civilizada, existe toda uma forma de mal-estar que tem a ver com a repressão pulsional. Na atualidade, esses ideais caem e o mal-estar, como o Millet traz, advém pelo forçamento ao gozo, pela impossibilidade de haver barra e de se confrontar com o furo. Millet, inclusive, trabalha essa perspectiva, né, diferentemente da máquina do todo, que podemos pensar como prevalente na época freudiana, referência ao Édipo como regulador. Na máquina do não todo, e esse termo não todo é porque tem relação com o gozo feminino, né, que é não todo, que aponta para a infinitude, apesar de haver uma diferença entre o gozo feminino e o gozo nessas toxicomanias e adições, nos novos sintomas, mas quando Millet traz a máquina do não todo, é justamente apontando que o social não se organiza mais nos moldes de uma organização dotada de fronteiras, estável e hierárquica, mas por uma ordem sem limite.
essa tendência ao sem limite que está em jogo na atualidade. E aí, presenciamos hoje a reivindicação do direito ao gozo, a adoração e o gozo do corpo, o culto compulsivo dos objetos de gozo. E pensando nos casos das toxicomanias e adições, há a prevalência de um curto-circuito com o objeto. Então, diferentemente, se vocês lembrarem da fantasia, que é S barrado punção de A, não se tem uma relação direta com o objeto. Nesses casos, há um curto-circuito, como se fosse uma tentativa de acessar esse objeto para obtenção de gozo no corpo próprio, sem mediação. Então, Lohan traz esse comentário que eu acho que é interessante, né? Que em nossa civilização, o sujeito pode escolher entregar-se à morte de várias maneiras. A overdose não se restringe aos comportamentos suicidas, como nas toxicomanias. O sujeito pode se matar no trabalho, escolher esportes perigosos, viagens estranhas, tentar ser astronauta amador, apresentar apetite multiforme pelo risco. Em toda essa bacanal mortífera, tão característica de nossa época, encontramos manifestações da busca de uma presença do outro em nós. Achei interessante isso que o Lohan traz, porque nas toxicomanias e adições é muito interessante porque tem um impasse. Porque ao mesmo tempo que está em jogo o gozo do o corpo que se goza e que não inclui o outro, se tenta, digamos assim, se defender do outro. Esse outro o encontro com o outro que produz angústia. Que é como Lacan vai trabalhar no último ensino, o grande outro não apenas como o outro da linguagem, tesouro dos significantes, mas o outro sexo. Então, o encontro com outro sexo que gera impasses, isso está para todos, né, apontando para a inexistência da relação sexual. Nesses casos, produz uma angústia imensa que precisa ser tamponada. Então, há uma tentativa de se apartar do outro, na prevalência desse gozo aí no corpo próprio, mas, de alguma maneira, o outro está aí. Né? Tem esse impasse que produz angústia. E nessa sociedade de consumo, as adições de todo tipo adquirem escala de massa. E isso é algo que vem tendo efeitos, né, se a gente for pensar em relação à questão, os problemas ligados ao uso de drogas vêm crescendo de forma alarmante nos últimos anos, e também o próprio DSM inclui as adições aí como outra categoria. Claro que os transtornos aditivos, né, claro que nós fazemos ressalvas aí e questionamentos em relação à forma como isso é proposto, mas tem toda uma discussão aí das adições hoje, das compulsões, de como isso aparece na clínica. Cada vez mais jovens, adictos à internet, smartphones, que evitam esse confronto aí com o outro e ficam ali, digamos assim, trancados com o seu objeto. Isso cada vez é mais comum na clínica. Eu achei interessante que teve um colega outro dia que disse, eu não sabia que isso existia, mas ele disse que existem espaços virtuais que os jovens entram e entram nesses espaços como se estivessem em casa. As pessoas ficam ali como se uma pessoa estivesse, por exemplo, no quarto e a outra na sala, e eles ficam ali sem falar nada. E aí, de vez em quando, alguém comenta alguma coisa. Você viu isso que passou em tal seriado? E eles se comunicam nesses pequenos momentos como se estivessem em casa. E muitas vezes são jovens que se isolam da sua própria casa e também se isolam nesses espaços virtuais. Eu achei isso incrível, assim, mostrando aí que tem muita coisa, né, que para a gente que está por vir na clínica, que ainda não sabemos os efeitos disso. É claro que precisamos ponderar, né, que não tomar esses objetos como o grande mal, assim como a droga não é o grande mal, porque tudo depende da relação do sujeito com esses objetos.
né? Mas é para a gente poder se questionar, né? O que é que está vindo aí, como os analistas podem se situar, como a psicanálise pode se situar diante disso. Porque não temos mais retorno, né? Até com a questão da pandemia, tem algo aí também de novo que vem acelerar a perspectiva tecnológica, como vamos fazer daqui para frente, e que a gente precisa se haver com isso também. E Bruce, ela traz que o sintoma mais contemporâneo é a adição. Eu acho isso também porque a adição revela essa colagem do sujeito com o objeto, e isso é o que há de mais contemporâneo. Então, pensando as toxicomanias e adições como novos sintomas, temos aí o mais de gozar aderido, isso eu já falei, é um produto da indústria, né? Então, é o objeto mais de gozar que se liga a um objeto artificial, digamos assim, uma prótese. E Dessau, ele traz que as adições se constituem como variantes do mecanismo de apoio do gozo em uma determinada variável que pode ser ocupada por um tóxico, um objeto da tecnologia ou até uma conduta particular. Então, a consideração sobre esse mais de gozar, que é uma noção que Lacan relaciona a definição de mais-valia em Marx ao lucro excedente gerado pelo processo de trabalho no sistema capitalista, e é o gozo que surge como excesso diante da falta, de que não há relação sexual. É um gozo que está mais além do gozo fálico. O gozo fálico é aquele ligado à fantasia, ao sintoma, que é uma modalidade de gozo, e o mais de gozar, ele não se liga ao gozo fálico. Alia-se à sociedade dos consumidores. E é interessante essa citação de Lacan, quando ele traz que o gozo é o tonel das Danaides, e uma vez que ali se entra, não se sabe aonde isso vai dar. Começa com as cócegas e termina com a labareda de gasolina. Tudo isso é sempre o gozo. Então, ele faz essa referência às Danaides, que nessa imagem que vocês estão vendo aí, né, da mitologia grega, elas foram condenadas a eternamente ficar enchendo esse tonel vazio de água. Então, o esforço infindável, né, e essa relação, a gente pode pensar aí na toxicomania, a tentativa sempre de preencher o vazio com o objeto droga, e que é incansável, que não para. É muito interessante que, em alguns casos, isso acho que eu coloquei mais para frente, os pacientes trazem isso, chegam a dizer isso, né, que o corpo é como se fosse um saco vazio que eles precisam preencher. É muito interessante porque são índices, inclusive, para na escuta clínica a gente ficar atento até para poder pensar o diagnóstico, que é um ponto que a gente vai discutir hoje também. Bom, vou avançar mais um pouco, eu estou vendo que já o tempo aqui está... Dentro disso que você está falando, Carla, eu também venho de um trabalho em instituição com toxicomania, né? O quanto o não fazer nada, a experiência do tédio, assim, é terrível para esses pacientes, né? Para todos nós, mas para esses pacientes parece que está no patamar a mais, né? Aí, você falando disso, eu me lembrei, assim, dessa dificuldade do não colocar alguma coisa o tempo inteiro nesse corpo, né? E isso aparece esse vazio insuportável, né? Que é um vazio que muitas vezes é diferente da angústia da falta, que Isso. remete à tentativa de significação, né? Me angustio por causa disso ou daquilo, e vai se produzindo na cadeia significante a tentativa de bordejar isso que produz angústia. E nesses casos me chama a atenção que em muitos momentos isso não é possível, não se tem essa dialetização, essa relação com o vazio não se desloca, e aí é importante a gente pensar, inclusive, né, já que vamos pensar também nos modos de amarração, nos índices diagnósticos que podem apontar aí para uma psicose, né, não necessariamente psicose ordinária, né, a gente trabalha com sintagma da psicose ordinária, mas que índices de psicose que a droga pode ter uma função ali de aplacar esse excesso de gozo no corpo.
Então, nos novos sintomas, existe a adição ao modo de gozo que aponta para o excesso, convoca o excesso. É diferente do sintoma, que no sintoma, como Millet trabalha, né, Lacan, se vocês forem lá para a terceira, vocês vão ver que no sintoma existem duas vertentes. Uma vertente que se liga ao simbólico e uma vertente que se liga ao real. Né, uma intrusão do real no simbólico, o sintoma. Então, de alguma maneira, no sintoma se trata de um ponto que reitera. Então, de alguma maneira, no sintoma existe uma localização, diferentemente das adições, onde não há essa localização. É algo que aponta para um sem limite, que, produzindo aí esse gozo no corpo, convocando o excesso. Né? Isso é bem interessante. Agora, não significa que o sintoma produza menos estragos, né? Porque isso eu acho interessante, ampliando um pouco a perspectiva, porque as toxicomanias nos ensinam, se a gente for pensar essa relação tóxica com o gozo, também está presente no sintoma. Nós sabemos o quanto é difícil, né, assim, numa análise, poder abrir mão disso que se repete, que excede, né, e quando a gente vê novamente está acontecendo, e que também aponta para algo mortífero, né, mas claro que é preciso estabelecer essas diferenças aí, entre sintoma, por que a adição não é um sintoma? Né, no sintoma, de alguma maneira, o sintoma já é uma forma de tratamento frente ao real, né, o sintoma, a inibição, a angústia, já são formas de tratamento, e a adição convoca a esse excesso. Então, no tratamento é preciso encontrar a forma possível, né, de se situar. Porque mesmo que a droga ali tenha uma função, quando isso não vai bem é porque já se produziu um estrago imenso na vida do sujeito. Então, outro ponto também que a gente pode trazer para a discussão, né, nas adições e toxicomanias, é esse apetite do super-eu, né, o super-eu que comanda a cena com sua vontade de gozo, e muitas vezes me chama a atenção na clínica aqui, pacientes que vinham de um processo, que conseguem aparentemente, trazem aquele sucesso, eu estou há tanto tempo sem usar drogas, eu retomei minha vida, minha relação está ótima, justamente naquele momento ele resolve faltar, né? E aí a gente vê que não é algo tão ingênuo assim, né? Os pacientes chegam dizendo, mas é porque eu achava que estava bem, eu achava que não precisava, e aí quando a gente vai escutar um pouco mais, a gente vê que no fundo ali existe o super-eu empurrando para o pior, né? Para se drogar, para voltar àquele estado, né? É a pulsão de morte aí com toda a sua força, para retomar aquele estado anterior. E os pacientes, muitas vezes, retornam depois desses sucessos aparentes, assim, com essas interrupções, com sentimento de culpa terrível quando tem algum lapso com o uso de drogas. E na clínica a gente precisa estar muito atento para não entrar nesse lugar aí, né, de que a questão é se usa ou não usa droga, se antes estava conseguindo se recuperar e, enfim, não conseguiu, né, a gente precisa ter muito cuidado porque o super-eu é voraz. A gente precisa tentar conduzir, é uma clínica que a gente precisa tentar conduzir também nessa vertente superegóica. A droga, na toxicomania, porque é importante estabelecer essa diferença, porque a toxicomania, pensando na perspectiva de como vem se trabalhando na psicanálise de orientação lacaniana, diz de uma forma muito particular dessa relação com o objeto. É quando o sujeito se reduz cada vez mais à droga, como Millet trabalha no texto, sobre o gozo autoerótico. Então, na toxicomania está em jogo esse gozo que vale mais do que a vida. Diferentemente de alguns casos que a droga entra aí, claro, trazendo muitos efeitos mortíferos, mas se consegue de alguma maneira abdicar dessa relação com a droga. E na toxicomania isso é como se houvesse
uma colagem aí, visceral com a droga. Então, são casos que requerem muito cuidado no manejo e até essa aproximação aí na clínica de poder pensar o diagnóstico, se não estaria mais aí no modo de amarração mais próximo da psicose, né? Isso é um ponto para a gente poder discutir. Pensando essa passagem aí da estrutura aos modos de amarração, essa clínica ensina para a gente, é muito interessante, sobre esse apagamento de fronteiras entre neurose, esse binário neurose e psicose. Muitas vezes aparecem casos que a gente não identifica com clareza um diagnóstico estrutural. Muitas vezes a gente precisa de um certo tempo, mais longo, inclusive, para poder entender do que se trata. E a droga, ela mascara muito também, né? Claro que tem a questão aí da droga, que pode ter uma função de trazer apaziguamento, aplacar, né, fenômenos elementares, por exemplo, mas muito, no CETAD, atendemos muitos casos e a gente discute muito isso, né, que fica esse apagamento de fronteiras que os psiquiatras levam mais para o campo do borderline, né, trazem mais como borderline, mas que a gente fica sempre na dúvida aí do que se trata. Então, essa clínica aponta para um diagnóstico, além do binário neurose e psicose, o que nos permite investigar sobre os modos de amarração em cada caso, como Lacan trabalha em seu último ensino. Isso aqui eu já trouxe, né, esse vazio não dialetizável que aparece em muitos casos. E para a gente pensar a psicose ordinária como campo de investigação, eu trouxe esse elemento que pode nos ajudar a pensar clinicamente. É claro que não podemos dizer que os casos não desencadeados, essa é uma discussão longa, né, são de psicose ordinária, mas a psicose ordinária como campo de investigação nos ensina a pensar no diagnóstico da psicose. Nesses casos em que não fica tão claro essas fronteiras aí. Millet aponta na psicose ordinária uma tripla externalidade, a social, a corporal e a subjetiva. Então, na clínica, a gente precisa estar atento a isso. A externalidade social, que é essa identificação do sujeito com uma função social, uma profissão, como Millet traz, o seu lugar ao sol. Existe uma desordem experimentada nesse campo, né, do laço social, das relações, seja pela impossibilidade de fazer laço por essa via, ou pelo apego excessivo à função, sem possibilidade de dialetização. A externalidade corporal, que é essa desordem experimentada na relação com o corpo, o que remete a invenções possíveis para se ter um corpo. O recurso à droga, por exemplo. Né? Então, é um corpo aviltado. E quando você vê essa relação com o corpo, um corpo como um dejeto, que é o corpo tratado como um dejeto, como algo que cai, isso me chama a atenção também na clínica quando eu vejo que isso aparece de maneira muito intensa. A externalidade subjetiva, que é essa experiência que eu falei antes de um vazio insuportável, que não é referido à falta, e é imediatamente preenchido com a droga. Então, Millet fala dessa identificação real ao lugar de dejeto, e no caso do toxicômano, ele é o objeto droga. Fica difícil até se definir de outra maneira, ele se define pela droga, né? E isso vários psicanalistas do campo freudiano trabalham, o Gufreda traz essa questão da identificação, eu sou toxicômano, que aparece aí nesses casos. E aí, trazendo para a perspectiva da clínica de orientação lacaniana, né, porque essa é uma questão interessante, né, assim, diante disso, desse aparente êxito e dessa tentativa de aplacar o sofrimento por essa via que parece ser tão promissora, como é que o psicanalista pode operar aí? Porque se a gente trabalha com a fala, né? Não parece, para esses pacientes, muito interessante deixar de usar a droga para falar. Né? Então, só o amor permite essa passagem, o amor de transferência, a entrada da transferência. Então, a transferência e a interpretação, mais do que compatíveis com o impossível do real, são permeáveis à contingência do real, sobretudo quando o real diz respeito ao sintoma.
né? Então, porque pode não haver uma demanda inicial do paciente dirigida ao praticante, mas muitas vezes com aquela chegada que ele é trazido pela família, enfim, ele chega ali ou porque apareceu alguma dificuldade no trabalho, ele vai, não necessariamente em causa própria, a partir dessas intervenções e interpretações é possível que algo aconteça. E aí está a contingência e a aposta na transferência, porque com a transferência algo pode acontecer, e o desejo do analista, que é um operador fundamental nessa clínica, porque é o que permite abalar essa montagem do discurso capitalista, dessa colagem do sujeito com o objeto. Isso é o que eu trabalhei também no livro, assim, a presença do analista e o corpo do analista fazendo alteridade a esse gozo do a esse gozo no corpo próprio. É muito interessante porque muitas vezes o tratamento, isso, eu pude trabalhar também, é meio que quase é colocar em ato um jogo do fordar com o paciente, né? Permitir essa experiência de idas e vindas, ausência, presença, e o praticante ali presente nesse lugar de referência que é o espaço do tratamento, que insere algo aí simbólico e a possibilidade da fala, do uso da fala para lidar com o mal-estar. Então, isso é um desafio, mas os casos nos ensinam que é possível, e penso que é uma clínica que nos ensina também sobre esse incurável que está no horizonte também de uma análise, né? Porque o sintoma também tem algo de incurável. E se a gente for pensar nas toxicomanias e adições, a radicalidade da abordagem do incurável, porque a gente sai totalmente da perspectiva da cura para a perspectiva de uma forma mais digna de se situar na vida. Encontrar uma maneira, uma forma de amarração, algo que produza uma outra maneira de se situar na vida. Bom, pessoal, então está aberto aos comentários, às perguntas. Você traça muito bem essa diferença entre toxicomania e adição, e coloca, né, relembra que a importância de colocar a questão da função da droga e o incurável, né, do tratamento. E isso me fez pensar o seguinte, que muitas das vezes, como você vem dessa experiência em instituição, muitas das vezes o incurável é o toxicômano, né, nesses lugares. Então, é aquele que não tem jeito, o caso perdido, por assim dizer, né? Então, aí já tem uma diferença também, essa marca de que incurável se trata. Que a partir de alguma mudança na imagem corporal desse sujeito, aí isso desliza para a droga, né? Então, essa adição vai em relação à droga. E aí é justamente pegando todos esses pontos a minha pergunta. Como é que o que você pode falar da sua experiência dessa atuação na instituição com esse horizonte no incurável? Porque, por exemplo, eu vejo que tem uma diferença, né, de atender um sujeito desse numa instituição e no consultório, né? Chama atenção porque quando chegam com esse excesso ali, né, que não intratável, que tem a ver com a pulsão, e encontra no objeto droga, visando sua satisfação, né, encontra ali uma maneira de exitosa, aparentemente, né, de satisfazer, e são casos que os pacientes, inclusive, chegam com riscos iminentes de morte. O CETAD tem uma particularidade, né, que talvez, e os CAPS-AD talvez também tenham, não sei como é que é aí com vocês, mas como existe essa perspectiva da redução de danos, eu acho que ela é muito compatível com a proposta da psicanálise. Quem trabalha com esse campo tem já esse traquejo, né, de que tem algo de incurável, de que não é apenas a droga, não é apenas eliminar a droga da vida daquele sujeito, né? Claro que tem casos que precisa de uma intervenção, aí isso é avaliado,
né, de uma internação, porque se vai para um excesso, se um risco, né, aí é outra coisa. Então, a equipe entra, faz essa intervenção. Mas lá nós temos essa, assim, digamos assim, essa possibilidade na equipe de pensar além do uso da droga, e pensar a função da droga. Né, que encontrar, e qual seria o tratamento, pensando nessa perspectiva, encontrar conexões mais vivificantes para esse sujeito, né, e tem casos que não é apenas a gente tentar encontrar o que promoveu o desarranjo, e que gerou todo o impasse, aquele momento em que se passa para o consumo desenfreado com a droga, mas a tentativa, o que é que pode ajudar minimamente esse sujeito a se organizar? Eu acho que esse é o ensino da última clínica, quando a gente vai para os modos de amarração. O que é que produz a conexão com a vida? O que é que permite que esse sujeito se mantenha minimamente amarrado, digamos assim, né? Montado em uma forma de existência que permita a ele, sim, ele vai muitas vezes seguir usando ali o uso de drogas, ele vai ter lapsos, ele vai também se estragar de outras formas, mas ele não vai para o pior. Então, temos muitos casos assim, que continuam, como no sintoma também, né, gente? Porque não é porque se tem sintoma que é melhor, não, viu? Porque tem sintomas que também vão por uma via e a análise faz isso, né? A análise ajuda, permite que o sujeito não vá para o pior com seu sintoma, mas a gente sabe como é terrível a repetição do sintoma também. Tem um momento, não me lembro agora qual é o texto, mas que Milley fala que eu acho muito interessante, que esse incurável tem a ver com essa perspectiva de que, no análise, por exemplo, as identificações caem, a fantasia se atravessa, e o sintoma há que se saber fazer com ele. A gente não elimina o sintoma, né? Se a gente for para os testemunhos de passe, é saber savoir-faire com o sintoma, enfim, nada impede que alguém que chegou no final de uma análise, em algum momento, não precise recorrer novamente ao analista, né? Eu acho isso muito, muito interessante, assim, essa perspectiva que a psicanálise aponta, que me parece que a lógica da redução de danos também, desde seu fundamento, está pautada nessa experiência de que existe algo que pode levar ao menos pior. Reduzir danos leva ao menos pior. Né? A Eliane fez uma pergunta aqui no chat, Carla. A Eliane, se você puder falar para a gente, fica mais dinâmico, assim. Se você não puder, eu leio. Aí depois da pergunta da Eliane, tem a pergunta da Fabiana. Acho que a Carla também tem acesso ao chat aí, né, Carla? Então, eu posso falar aqui sim, o que eu queria que ela comentasse um pouquinho mais, é sobre isso que ela disse, ela trouxe essa fala sobre o super-eu que empurra para o pior, né? Que na clínica é preciso, então, às vezes, buscar um trabalho, uma atuação numa vertente, considerando esse impulso superegóico, assim. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, como que é isso na clínica, como Isso é interessante. Atua. Sua pergunta, Eliane. Eu poderia responder a partir da clínica, né? Porque isso aí é em cada caso como isso se apresenta, né? E os pacientes muitas vezes chegam como se dissesse assim para a gente, veja só como eu fracassei, né? Eu estava aqui indo tão bem, minha vida estava ótima, mas olhe como eu sou uma merda. Eu não consegui eu não consigo nada na minha vida, né? E fica nessa autopunição, né? E tentando gozar disso ali no tratamento. Então, é preciso encontrar uma maneira, claro, é preciso acolher esse sofrimento que está ali, mas, de alguma forma, também desinflar isso, barrar isso. Porque se o analista ele fica cúmplice, né, dessas autodepreciações, ele vai alimentar esses imperativos superegóicos, né? Então, também não é tomar o paciente, por exemplo, como coitadinho, poxa, você não, né? Mas, assim, trazer, em alguns casos,
foi possível trabalhar isso, assim, trazendo para a via da responsabilização, né? Sim, aí o paciente, mais uma recaída, não aguenta, sim, mais uma recaída, e qual o problema? Assim, e agora, daqui para frente, né? A Fabiana tem uma questão? Fabiana, por favor. Oi, Carla. Olá, Fabiana. Obrigada pela apresentação. Eu queria colocar o seguinte, você falou que é difícil, a droga mascara um tanto e dificulta o diagnóstico, né? Sim. Como o toxicômano, né? Tem essa coisa de se ligar em restrito e limitado, parece que tende a uma coisa mais psicótica, uma estrutura mais psicótica. Né? O neurótico, talvez, ele consiga lidar com a droga com o uso recreativo, ele não chega a usar a droga como uma muleta, ou sabe fazer uso disso, desta forma, como você disse, né? Uma droga, algo visceral, uma colagem visceral. Bom, isso que eu trouxe, né, de essa aproximação entre toxicomania e psicose ordinária é algo que já vem de um tempo sendo investigado no campo freudiano, né, inclusive Jesus Santiago trabalha nessa perspectiva, a Benetti também tem textos que trabalham nessa perspectiva da cunhagem fraca do nome do pai, né, então já tem textos que trabalham por aí, né, porque aparecem justamente esses elementos e quando a gente vai investigar nesses casos de toxicomania, dessa colagem visceral, que apontam mais para uma psicose, né? Não, eu não posso afirmar que todos os casos de toxicomania são casos de psicose, né? Mas posso dizer, da minha experiência, de casos de toxicomania que eram casos de psicose. Né? Não sei se até pelo supereu, né? Pelo esse supereu, então, essa imperativo. possibilidade, né, de haver uma barra, né, uma dialetização, a relação com o corpo, né, isso que aparece de maneira tão clara, mais do lado da psicose, né, por isso que houve essa aproximação aí no campo freudiano entre toxicomania e psicose ordinária. Agora, tem casos, como você falou, não significa que os casos de psicose sejam, que usam drogas, sejam toxicômanos, né? Temos muitos casos de pacientes psicóticos que usam droga e conseguem se manter ali, né? Conseguem se manter e aquilo tem uma função, aquilo ajuda a fazer um corpo, ele consegue sustentar e trabalha, e tem a vida dele e segue, né? Então, acho que é essa cautela, assim, de poder pensar. Agora, aqui, de fato, a droga mais cara, e não fica, em muitos casos, não fica tão claro, né, o que, se estamos diante de uma neurose, de uma psicose, isso, para mim, aponta a importância de uma cautela nas intervenções, né, isso para mim é muito claro. Né? Agora, eu não entendi em termos que você falou da droga, assim, se teria, quando você falou do crack, da cocaína. Porque tem drogas, tem a substância, né, que eles falam que é viciante. Ah, você usou uma vez, vicia. A gente sabe que não é bem assim, né, não tem essa que vicia, mas tem pessoas mais propensas, uns falam genético, não sei, propensas a se viciar. Então, e tem drogas que não passa por aí, né, ou a compulsão, a comida, a gente pode pensar numa coisa mais adicta sem ser uma droga, né? São objetos que não têm uma substância, mas na realidade existe uma substância que o corpo se vicia. O alcoolismo o corpo necessita do álcool. Então, vai além, né, do gozo propriamente dito, o corpo está ali junto, né? Tem algo, por isso que é preciso ter uma cautela quando a gente faz uma leitura, né, a partir da psicanálise, e esse campo aí das toxicomanias e adições, eu penso que é um campo que é sempre pluri, né,
A gente precisa sempre dialogar com outros campos, né? Isso eu aprendi muito no CETAD, porque é uma instituição que desde o início sempre trabalhou com a equipe multidisciplinar, inclusive com antropólogos, né? E com essa perspectiva de Oliver Insight, que eu acho muito interessante, e considera essa questão, os problemas ligados ao uso de drogas, como um encontro entre sujeito, o meio social, né, e a substância. É claro que a substância tem um potencial, mas tem o sujeito, a forma como o sujeito lida com essa substância. É claro que a gente sabe que existe um outro contexto, que aí é preciso fazer a leitura de uma outra perspectiva de pessoas que estão em situação de rua, que fazem uso de drogas, que a gente precisa ter muita cautela. E aí tem colegas analistas que têm experiência com essa clínica que podem trazer que a droga é um ponto no meio de uma série de questões ali, de privações, né, de quem tiver experiência pode falar. Tem o pessoal lá do CETAD, que trabalhou no ponto de cidadania, no consultório de rua, trazem muito essa experiência, né, que é muito mais além, quando entra essa questão social é muito complicado, tem muitas outras coisas em jogo, e aí a gente precisa fazer essa análise muito cautelosa. Né? Agora, claro que a droga tem um potencial, né, gente? Então, se a gente pensar no potencial, né, de uma morfina, de produzir um efeito ali no corpo, né, e nos países europeus, por exemplo, se utilizar a metadona para ajudar a reduzir esse consumo, né, precisa de uma substância também tão potente para poder auxiliar nesse processo, né? Algo que aqui no Brasil a gente não, ainda bem, né, que a gente não precisou passar por isso, né? Tem um potencial ali da heroína, né? Um potencial de trazer um efeito no organismo, né? Que acho que é diferente a noção de organismo e a noção de corpo, né? Tem um efeito no organismo que a gente precisa considerar, né? Uhum. Mas não significa que aquele que vai usar vai se tornar dependente, porque aí já entra o sujeito, né, com as suas particularidades e a sua singularidade também. Eu penso que é esse o cuidado que a gente tem que ter quando faz esse triângulo de Olivenstein me ensina muito. E as drogas lícitas, né? Estamos num mundo de remédios, de drogas que as pessoas não vivem mais sem. Dificilmente você encontra alguém que não toma um remédio, nunca vi isso. Né? Claro. Meu nome é Poliana, Carla, tudo bem? Oi, Poliana. É sobre essa questão que a Fabiana trouxe da droga, usar suas questões biológicas, né, e isso se servir, enfim, porque a gente, assim, eu trabalhei muito tempo nessa área, né, de uso e abuso de drogas, toxicomanias, enfim, e acabei saindo justamente por desistir mesmo, assim, porque é uma clínica muito difícil, né. E aí, o que eu percebia não é, e assim, nos estudos que eu fazia, enfim, não é porque eu tenho acesso àquela droga, seja essa substância, seja crack, seja a cocaína, que ela logo vai fazer um efeito da qual eu vou ficar viciado, né, vou ficar ali. Então, não é esse primeiro uso, não é o segundo. Então, quando você traz a questão do social para os sujeitos moradores de rua, eu fico pensando se a questão do social não está também inclusa para todos os outros, sendo esses moradores de rua ou não. Esses que estão em clínicas, internados, esses que usam, esses que estão na instituição, né? Traz uma questão do social para todos, assim. Então, quando eu trouxe, concordo, Poliana, assim, perfeito. Quando eu trouxe o social, eu trouxe a partir da noção de Olivenstein, né? Como ele trabalha o triângulo, né? Mas na psicanálise a gente pode pensar que é o outro, né?
O social é o outro, essa relação com o outro. Agora, existe uma particularidade nas pessoas em situação de rua, que é esse contexto que está em jogo aí, né? Que é diferente do social, por exemplo, numa família em quem não está em situação de rua. Sim. E, claro que tem situações terríveis e que apontam para o pior, situações familiares muito complicadas e difíceis, mas eu penso que não dá para a gente fazer a leitura com a mesma lupa, né? Por exemplo, eu coloquei isso no livro, né? Eu falei de casos atendidos no ambulatório. Eu não posso falar de ler com a mesma lupa a experiência de uma internação ou a experiência da situação de rua, de pessoas em situação de rua. Eu acho que existem particularidades, inclusive lá, quando nas reuniões, quando eu escutava colegas falando, né, sobre essa clínica, sobre as especificidades que apontam para outras questões, porque a nossa tendência é buscar uma relação de causalidade. Eu sempre fiquei muito em alerta, né, quanto a isso, assim, porque com Lacan traz que entre a causa e os efeitos existe um hiato, né, e algo da ordem dessa escolha insondável do ser, né, mas me parecem situações muito distintas para a gente poder discutir dentro de uma mesma, colocar no mesmo conjunto, digamos assim, né, eu iria com essa cautela, né, claro que no fundo está o sujeito ali, que é preciso ir no 1 a 1, né, seja em pessoas em situação de rua, seja na internação, seja no ambulatório. A psicanálise mostra que é 1 a 1. Sim. Mas não há que deixar de considerar esses contextos distintos, né? E, inclusive, o que o André falou, essa demanda que vai para o consultório, que é diferente da demanda que vai para o ambulatório, que é diferente da demanda que vai para a internação, né? Então, são pontos, assim, para a gente poder pensar. Oi, boa tarde a todos. Parabenizar aí a Carla por essa apresentação. Boa tarde. Obrigada, Sérgio. Tão precisa e tão elucidativa aí. Assim, eu acho que eu não vou fazer uma pergunta, não, André, porque acho que ela já respondeu aqui o que eu estava aqui inquieto, sabe? Que é sobre essa questão social, que é uma questão que eu, na discussão que a gente teve ao longo, né, do livro aí do Gerson Santiago, é uma questão que me incomoda muito, sabe, Carla? Porque eu não sei até que ponto eu posso levar essa questão social, certo? Porque ela traz várias consequências. E é difícil para mim, porque, assim, eu não sou da psicanálise e até fica complicado fazer uma questão no sentido da perspectiva psicanalítica lacaniana, entendeu? Que trabalha não numa relação de causa e efeito, certo? Mas nesse ato que você falou. Então, eu acho que você já respondeu mais ou menos, entendeu? E a sua resposta, eu vou fazer uma pergunta no sentido do discurso capitalista, né? Qual que é o objeto do discurso capitalista? Certo? Porque é um discurso que está, assim, que ele abrange tanto essas pessoas que estão em situação de rua, tanto as pessoas que não estão nessa situação. Sim. Certo? Então, a gente pode identificar casos de toxicomania, né, como você relatou aqui no seu livro, né, em que o locus, né, ele pode estar imbuído numa situação em que a pessoa pode ser bem sucedida, mas ela pode, no caso, né, estar em contato com esse uso. Ela pode ser, no caso, uma pessoa toxicomaníaca, mas também, assim, as pessoas que estão em situação de rua, elas também são flagradas por esse tipo de situação, né? Então, assim, mas cada olhar é diferente, né? A gente tem que olhar com uma lupa diferente nessa situação. Então, diante disso, posto isso, eu quero só te fazer essa pergunta rápida. O que você acha, como é que você vê, né, o objeto do discurso capitalista, né? Porque o Lacan faz essa associação com Marx, né? E ele vê o mais de gozar, assim como o Marx vê a mais-valia, né? Então, como é que isso se insere, né, para a gente trabalhar a toxicomania, né? Não sei se eu consegui ser claro aí. Sim, obrigada, Sérgio, pela sua pergunta. Eu acho que é importante, sim, Sérgio, você trazer, assim, essa outra perspectiva, né, que não
como você falou, que não da psicanálise lacaniana, porque eu gosto muito disso, viu? Eu gosto muito de ser cutucada, de sair da zona de conforto, porque eu acho que os psicanalistas só vão poder também se situar, inclusive enquanto praticantes, no diálogo com outros campos do saber, se a gente pudermos ser cutucados, né, e operar nesse não saber, né, porque existe, acho interessante, tem um colega aqui na Bahia, Mário Nascimento, que fala que os campos do conhecimento, os campos do saber, eles se descompletam, né? É importante, né, que a antropologia, né, descomplete a psicanálise, né, e que mostre, olha, não é bem assim, nós temos que considerar isso aqui também. É importante que a medicina descomplete a psicanálise, é importante que a psicanálise descomplete a medicina, porque não existe um campo apenas que dê conta dessa complexidade que são os problemas ligados ao uso de drogas. Então, acho que é importante, sim, você trazer as suas contribuições. Eu aprendo muito quando eu ouço os colegas que têm outras abordagens e que trazem essas contribuições para a gente poder pensar, senão a gente fica aqui no gozo do mesmo, né? Ficamos repetindo as mesmas coisas e não avançamos, né? Preciso, né, esse êxtimo, né, que como analista fura, né, e permite que a gente caminhe de outra maneira. Acho que é importante isso. Mas o que você traz do objeto, objeto mais de gozar, é isso, né? É esse objeto do discurso capitalista que tem a ver, porque quando o Lacan trabalha o objeto A, ele trabalha inicialmente como causa de desejo, mas depois ele trabalha como mais de gozar. Então, o objeto A, ele tem duas vertentes, né? Uma vertente que causa e promove o desejo, é aquele objeto, né, que nós buscamos e ficamos ali tentando dar conta e recorrer como se fosse nos completar, mas também é aquele objeto que faz com que a gente goze e queira gozar cada vez mais. Isso está para todos. Agora, nas toxicomanias, essa relação com o discurso capitalista, isso aparece ligado a esses objetos de consumo, a droga, por exemplo, né, que são ofertados pelo mercado. Então, essa colagem com o objeto, ela produz esse gozo no corpo que aponta para um excesso. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a satisfação ali com a droga, por exemplo, no momento que aquilo passa, eu quero mais e mais e mais, né? Ou seja, com outra coisa, né? Quem assiste Netflix, ainda bem que eu não tenho isso, porque eu não consigo ficar muito tempo. Mas tem gente que fica horas e horas ali na tela. Eu me canso de ficar muito tempo assistindo um seriado. Assim, eu gosto de fazer um intervalo, né? Eu gosto de ver o que é que deixar um tempo para poder deixar aquele suspense para ver o que vai acontecer. Mas tem gente que fica ali e que não consegue se desligar, né? Que convoca o excesso. É interessante, né? E pessoas que dizem assim, olha, eu me desconecto ali, né, naquele momento há com uma espécie de apagamento, eu não sei nem quanto tempo eu fiquei, eu acho isso interessante, né, o tempo passa, eu não sei nem quanto tempo eu fiquei ali na tela, quando eu vi já era tal horário, e assisti toda a temporada da série tal, né, acho essa tendência aditiva, é muito ligada a esses objetos, também aparece no sintoma, né, na repetição. Então, isso é o mais de gozar, né? Isso que convoca, claro, que visa satisfação, pode produzir satisfações vivificantes, mas também podem fazer com que aquele sujeito se aprisione ali e não queira mais nada da vida. Boa tarde, Carla. É um prazer ter você com a gente aqui nessa tarde. A minha pergunta, de alguma forma, ela foi contemplada com a questão do André, porque quando eu estava lendo o seu livro, um pouco antes de chegar nos casos, você vai falar que o que orienta na clínica é o incurável. Então, assim, eu fiquei muito com isso, e o André até foi como você encerra a sua apresentação, e o André faz essa pergunta, e eu fiquei pensando um pouco, assim, se é uma questão, né, se a gente fala de um final de tratamento nas toxicomanias, como a gente fala de final de análise, assim, de pensar o que seria um final de tratamento, seria uma certa amarração que ordena a existência, né? Mas se nos casos de toxicomania a gente falaria de um final de tratamento, né?
Essa seria uma questão. A outra eu acho que você não precisa responder, mas eu não queria deixar de colocar, porque no nosso último encontro a gente ficou, assim, no momento de conclusão do livro do Gésios, tem um tópico que ele vai falar um pouco da diferença na toxicomania com os homens e as mulheres, né? Eu estou só no segundo caso, mas fui vendo que são casos de homens. E eu queria, talvez, porque eu não tenho uma experiência na clínica com sujeitos toxicômanos, adictos, mas se da sua experiência você consegue dizer alguma coisa da particularidade da toxicomania nas mulheres. Talvez isso pode abrir muito e a gente não tenha tempo, mas não queria deixar de apontar essa questão. Tá? E esse é o nó, né, que a gente, volta e meia no CETAD, a gente se pergunta sobre isso, né, e a alta do paciente, né, porque tem casos ali de toxicomania, assim, pelo menos os casos que eu pude acompanhar, que era muito difícil, assim, o tratamento era um espaço de referência, como eu falei, né, um espaço de referência onde eles podem se ancorar para fazer uma certa contenção a esse gozo mortífero. Então, muitas vezes, o próprio paciente, ele segue ali um tempo, depois, quando isso dá uma organizada, ele interrompe e depois ele retorna, né? É um movimento de idas e vindas. Isso é o que aparece muito na clínica. Temos muita dificuldade em dar alta para esses casos, né? Algo para a gente poder pensar, e discutimos muito sobre isso. Né? Já tem outros casos, por exemplo, que não são casos de toxicomania, que a gente consegue dar outros encaminhamentos, mas esses casos, em particular, são difíceis, né? E aí a gente fica com essa questão aí, realmente. Mas do que eu percebo na prática é que essa referência é importante para fazer essa contenção. Né? Existe, a instituição é um local de referência, existe um espaço, que também é um espaço simbólico, digamos assim, né? Esse ano a gente vai estudar, fazer uma investigação no núcleo de toxicomania aqui na Bahia sobre essa questão do tempo, né? E tem um texto de Millet que ele trabalha, Erótica do Tempo, que ele trabalha justamente o tempo e o espaço, a construção desse espaço simbólico, essa referência, onde o sujeito pode ir e vir naquele momento em que para ele está muito difícil dar conta, e isso é o que a gente observa na prática. Né, viramos essas referências aí para esses pacientes. Então, eu colocaria em relação a isso. E, na prática, assim, acho que uma investigação interessante, essa diferença entre homens e mulheres, e alguns colegas também trazem mais, né, que, assim, colegas, estou trazendo aqui a experiência de colegas psiquiatras, né, que as mulheres vão muito mais para a dependência, digamos assim, de drogas lícitas do que ilícitas, né, são prescritas, inclusive já nos perguntamos, porque tem esse outro aí que prescreve, né, será que estaria na toxicomania os homens menos suscetíveis, digamos assim, mais aprisionados a esse gozo do né, tem algo em particular, acho que é um ponto interessante, eu não teria uma resposta, mas na clínica eu percebo que em muitos casos de pacientes mulheres entra em jogo a devastação. Né, eu acho que é interessante pensar essa perspectiva da devastação, né, que a droga entra, né, como entra a devastação, por exemplo, do parceiro amoroso, que está em jogo com a parceria amorosa, isso aparece em alguns casos. Mas é uma pergunta que eu acho que é uma pergunta interessante para a investigação, né, e quem sabe vocês também seguindo com essa possibilidade de percorrer essa pergunta. E o que você preferir. Se a relação entre a toxicomania e a ocorrência de alguma falha nas identificações do sujeito, ainda de forma sintomática, essa toxicomania apareça como resultado da falha dessas identificações, eu penso muito na histeria, mas não na vertente da devastação, mas pode ter a ver também. Assim, é sobre isso a primeira pergunta. E a segunda é a sua visão clínica mesmo, né, nesses tempos nossos aí de pandemia, tendo em vista essas substituições, essas amarrações aí que
podem ser feitas, eu queria te perguntar qual a sua impressão, assim, aumentou a toxicomania, vamos dizer assim? Ou seja, as pessoas, porque eu tenho escutado muito que pessoas têm começado a beber, têm começado, né, por causa do isolamento social e tudo mais, mas eu também parei para pensar que talvez tenha sido o contrário, pessoas que bebiam, por exemplo, tenham encontrado nessa vida virtual alguma forma de amarração e diminuíram, enfim, eu fiquei curiosa com isso, e são essas. Obrigada. Sim, obrigada, Silvia. Acho interessante como quando vocês chegam assim, né? Não sei muito bem, e fazem questões tão interessantes e ricas para a gente. Carla, só um complemento à questão da Silvia aí no final. Ali, quando você falou do desejo do analista, no seu slide, você deu um enfoque à questão da presença de corpo e tudo isso, né? Se fala muito disso, da questão da presença de corpo na pandemia de um modo geral, mas o que você poderia dizer disso na experiência com o toxicômano, onde parece que essa presença de corpo é, né, mais fundamental ainda? Só para complementar a pergunta de Silvia. Obrigado. Sim. Então, a respeito das identificações, Silvia, você tocou num ponto que é central, né? Inclusive, tem psicanalistas que trabalham nessa perspectiva, Hugo Freda, tem um livro de Hugo Freda que ele trabalha muito essa via da identificação, né? E a identificação eu sou toxicômano, Sinatra também trabalha nessa perspectiva, essas identificações líquidas, né, que servem como ancoragem para esse sujeito. No livro eu fiz um pouco um percurso, passando pela identificação e trazendo, né, como pensar aí, nesses casos, como se opera isso, né? Eu não vou poder discorrer aqui, porque senão seria um outro caminho, um caminho longo para falar das identificações, mas tem algo aí, né? Tem uma problemática aí nesse campo, né? Nessas identificações aí, que precisam ser tomadas de empréstimo para poder fazer com que o sujeito tenha existência, digamos assim, para construir um eu sou, né? E eu sou como gozo, né? Não é eu sou como sou, eu sou fulano tal, mas ele se apresenta como aquele que goza de tal coisa, né? Isso, inclusive, quando os pacientes relatam... É o próprio objeto? Isso. Tá. A identificação com o objeto. Então, quando os pacientes relatam... E há esse dito, né? Que é emprestado. Então, quando os pacientes relatam a experiência, por exemplo, dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, é algo que passa muito por aí, né? Tem casos que são muito interessantes, assim, que eu não estou usando, mas eu uso, né? A outra pergunta que você fez foi em relação a pandemia. Sim, a pandemia. O que eu tenho percebido, Silvia, é um aumento considerável, assim, de pacientes que trazem queixas ligadas a muita angústia, né? Principalmente adolescentes, né? Então, tem chegado bastante, né? Os casos do CETAD continuam seguindo da mesma maneira, né? Mas quando a gente vai para essa relação, né, que já existia com a substância e como se passa na pandemia, a gente percebe que tem muito mais em jogo, está muito mais em jogo o funcionamento do sujeito com aquela substância, né, do que a situação em si. Claro que tem, digamos assim, pode ter uma intensidade, né? Acho que a situação da pandemia torna tudo muito mais intenso, né? Isso pode ter algum efeito, mas eu não faria essa relação de causa e efeito assim agora. Eu acho que precisaria de um tempo para poder pensar, né, nesses efeitos. Aí existem dados da Organização Mundial de Saúde que já apontam, né, os problemas de saúde mental como um todo crescendo, né, violência doméstica, uma série de situações que já existiam e que se intensificam por essa convivência que fica muito mais intensa, né, no dia a dia, assim. Então, acho que a gente vai levar um tempo para a gente colher, né, esses efeitos. Em relação a que o Wallace perguntou, assim, o desejo do analista como operador, né, acho que essa é uma questão para a gente, né, porque é preciso a presença, né, do corpo,
tem algo que se passa ali que é diferente do virtual, né? É claro que no virtual a gente tenta fazer manejos, né, com a voz, tentamos nos fazer mais presente, que a voz também tem presença, marca a presença, né, marca intervalo, tem algo aí que funciona, mas nesses casos, posso falar da minha experiência, tem algo ali que em ato, em corpo, que se opera e que é fundamental, me parece fundamental, né, nos casos de toxicomania. Queria agradecer mais uma vez a Carla duplamente. Primeiro, pelo livro, né, que eu já falei e repito que é uma escrita muito objetiva, muito leve e muito rica ao mesmo tempo, né? Consegue não só para a toxicomania, para o tema específico da toxicomania, mas como um estudo da teoria psicanalítica como um todo mesmo. Então, acho que é um presente que você deu para a gente, né? Que bom, eu fico feliz com esse retorno. Sim, muito bom. E, em segundo lugar, agradecer o convite de falar com a gente. Vai entrar para a história do grupo como a primeira convidada. Graças que alegria. Obrigada, gente. Eu que agradeço a vocês, agradeço as perguntas e que vocês possam seguir aí firmes e fortes, sustentando esse desejo. Vi que em algum momento, quem sabe, mais para frente a gente se encontre novamente. Presencialmente também, né? Por favor. Bom. Aí vai autografar para nós, né, Carla? Sim, com prazer. Autografar. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Carla. Muito obrigado pela disposição. Como o André disse, é um evento de encerramento do tema, né, de toxicomania, e para quem não conhece o grupo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e vamos trocar de tema. A gente vai estudar agora a ética da psicanálise. A gente vai abrir também com um convidado, né? A Carla foi o primeiro, tomara que o primeiro de muitos, porque dá uma dinâmica bacana, né, de funcionamento. Hoje teve muita pergunta, muita participação. E aí, quando a gente estiver mais organizado, o André vai, como sempre, divulgar quem é o convidado, da forma que ele faz. E caso alguém esteja participando pela primeira vez aqui, fique à vontade para continuar. A gente funciona aqui na quarta-feira, nesse horário.